Respeitável público, começando mais um Respeitável Cast e hoje eu estou aqui num ambiente diferente, mais uma vez fora do estúdio, estou aqui no Header Circus, no Abracadabra, e eu estou com ele, vou falar de outro jeito, ó, ele vai iluminar nosso picadeiro de hoje, ele que foi palhaço, acróbata, domador, trapezista. Ele nasceu no circo, é um dos maiores nomes do humor circense, ele faz parte da cultura popular do Brasil e ele é embaixador do circo no Brasil. Com vocês, Dedé Santana! Cadê os aplausos? Aê! Dedé! Coisa boa, rapaz. Coisa boa estar aqui com você, viu? Ó, gostei da roupa também, apresentador de circo aqui, né? Uma equipe maravilhosa, você trouxe uma equipe maravilhosa. Você não brinca de fazer isso, né? Vamos fazer bem feito, né? Coisa bem feita, equipe de primeira. Quem é os técnicos ali do som? Ó, tem o Bruno ali, o nosso produtor, o Celso. Quem mais que tá ali? Tem o Vicente. E aqui? Quem mais? Aqui. O João. Guilherme. A Sofia, tá todo mundo aí. Tá todo mundo aí no Respeitável Cast. Equipe de primeira. Equipe de primeira. Eu confesso, eu fiquei surpreso, viu? Obrigado, Dedé. Fiquei surpreso. Ó, você tá realizando o sonho de um menino. Pô. Te via na televisão. Obrigado. Não nasci no circo, né? Que nem diz o Header, né? Mas o circo nasceu dentro de mim, morei muitos anos no circo. E a gente faz esse programa pro pessoal que ama o circo, que gosta do circo. E, Dedé, conta pra gente como é que é essa história sua no circo. Você nasceu no circo? Eu nasci na barraca do circo. Na barraca? Porque antigamente não tinha esses trailers bonitos que tem agora. Trailer moderno, né? Era aquela barraquinha de pano, né? É. Era pano. Algumas eram assoalhadas e outras não tinha nem assoalho, né? Era na barraca mesmo. Fazia o rego em volta, assim, pra água não entrar. Então você nasceu no circo? Eu nasci na barraca do circo. Na barraca do circo, né? Eu nasci no circo e interessante que quando eu nasci, eu vou te falar do meu pai. Meu pai é um descendente cigano que veio lá da Ucrânia. Eu não sei direito quando o cara fala, você é meio cigano? É meio cigano, né? Eu falo, eu sou cigano do Paraguai. Né? Que eu não sei nada quase de cigano. Mas a minha irmã que dizia que, a minha irmã mais velha, falava, não, teu pai é descendente cigano que veio lá da Ucrânia, daquele lado. E a minha mãe é afrodescendente. Afrodescendente. Né? Minha mãe era, hoje eu não posso falar, mas antigamente falava que ela era uma negona. Hoje era negra, né? Negra, o pessoal fala negra, né? Isso. E aí... E teu pai veio da Ucrânia? Da Ucrânia. Não, meu pai nasceu no Brasil. Nasceu no Brasil. É família que veio de lá. Né? É aqueles cara branco, de olho azul, olho verde. Se apaixonou pela mulata brasileira. Meu pai tinha olho verde e tal, né? Então eu nasci na barraca do circo. O que foi interessante nessa época, que eu podia contar para você, meu pai foi me registrar, né? E quem ajudou a minha mãe? Minha mãe foi parar no hospital, precisou de uma transfusão de sangue. E ninguém tinha o tipo de sangue da minha mãe. O único que tinha o tipo de sangue da minha mãe era um alemão. Um alemão. E ele cedeu o sangue para minha mãe. Olha só. Né? E eu não sei se você sabe, o cigano, quando alguém faz alguma coisa boa para ele, o primeiro filho, eles põem o nome da pessoa. Que legal. Então meu pai botou esse nome de Manfred. Manfred, eu só que é o nome alemão. Eu só vim saber depois. Então ficou... Mas com o nome de Manfred, em 36, para registrar, na época da guerra, foi difícil. Foi difícil, hein? Foi difícil. Ele lutou muito para conseguir Daí ficou registrar. Manfred Santana. Manfred Santana. Ele foi lá e eu digo que já tinha uma corrupçãozinha naquela época, porque meu pai tentou me registrar e não conseguiu, rapaz. Não conseguiu registrar. Ali, eu nasci em Niterói. No Rio de Janeiro. Naquela época o bairro chamava Vaca Braba, olha aí. Olha só. E meu pai tentou, não conseguiu. Aí falou com o meu tio. O meu tio, para quem não sabe, é Antônio de Vasconcelos. É um português casado com a irmã do meu pai. Esse português foi um inventor do palco em circo. Do palco. Ele era de circo? Ele era de circo também. Ele era também. E ele foi lá e fez um drama. Porque só tinha o picadeiro, né? No chão. Só tinha o picadeiro. Eu vou te contar uma de picadeiro boa. Eu sei que ele foi lá para tentar
fez um drama com os caras choraram e tal, não me registraram. Não registrou. Aí meu pai falou, naquela época a gente dizia permanente. Meu pai dizia, tem alguma permanente aí? O meu tio falou, tem, me dá umas permanentes. Aí meu pai foi lá, deu uma permanente para os caras. O que era permanente? Era o ingresso do circo. Para Como entrar toda hora que quisesse. E aí meu pai deu os ingressos, aí o cara chamou meu pai lá atrás e registrou. Atrás do circo? Não, atrás ali. Atrás do ofício ali, no ofício. Do cartório. Cartório. Do cartório, é. Exatamente. Agora, eu estava rindo quando você falou picadeiro. Não, porque você falou que seu tio, inventou o palco igual a gente está aqui agora. Você sabe como era antigamente? Antigamente, picadeiro era feito no chão. No chão, é. E como a gente levava drama, comédia, a gente fazia um buraco no chão para botar o ponto. Para quem não sabe, aí os mais novos... você fazia um buraco. O ponto. O que era o ponto? O ponto é um cara que fica com a peça na mão, com o texto na mão, e ele aponta para a pessoa que vai falar. Ele aponta e dá fala, boa tarde. Ele fica escondidinho ali. Escondidinha com uma cúpulazinha. Uma cúpula. E fica ali, né? E eu me lembro que tinha lugar que dava água e a minha tia fazia ponto. Ela fazia o ponto. ponto. E às vezes ficava com os pés dentro d'água. Ela ficava ali embaixo. Ali com metade de... Mas eu me lembro que... A família inteira era do circo? A família inteira do circo, é. O teu pai, sua mãe? Meu pai, minha mãe, o meu... Eu falo isso, a pessoa pode pensar até que estou brincando, mas meu avô, ele foi o primeiro a fazer escolinha, tipo escolinha do professor Raimundo, no circo, com palhaço. No circo, tipo uma peça. Tem até umas fotos sobre isso, ele fazia. E então era tudo feito no picadeiro naquela época. No picadeiro do circo. E eu me lembro que o meu tio era dramático, ele fazia coisas dramáticas, ele estava levando uma peça, acho que Amor de Perdição, chamava a peça, né? Antigamente fazia Amor de Perdição, Escravizaura, essas peças todas levavam. As peças que levavam. É tipo que o Tubinho leva no Os circo. Dois Sargentos. O Tubinho que mantém essa tradição. Não só o Tubinho. Tem também o Biriba. O Biriba lá de Santa Catarina, Biribinha, lá em Santa Catarina. O irmão dele também. Mas era metade peça e metade espetáculo? Não, era só peça. Lá era palco e picadeiro. Na realidade, eram 3 fases. A gente fazia o picadeiro, depois fazia no palco os números cantados, depois tinha um intervalo, aí vinha drama, comédia e tal. Que legal. Eu trabalhei em vários dramas, várias comédias. Por isso que veio essa. E você lembra o primeiro número que você chegou a fazer no circo? Rapaz, o primeiro número acho que foi palhaço mesmo. Palhaço mesmo. Mas eu fiz barra, trapézio, fiz globo, fiz... barra era o mais difícil para mim. Fiz aquela barra fixa? A barra fixa, né? A barra de segurar olímpica mesmo. E o público não dá muito valor a esse... Porque era um número mais de físico, força, né? De força. Eu fiz parada de cadeira também. Parada de cadeira também. Eu nunca consegui fazer nada de equilíbrio. Sério? Né? Quando falava em equilibrar, eu era ruim. Você saía Até fora. monociclo era ruim. E eu tinha um primo que era bom nisso, que é o Gibe. Sabe quem é o Gibe? O Gibe, já ouvi falar. Gibe é que fazia o Papai Papudo, aquelas pegadinhas do Silvio Santos. Sei. Ele é que fazia. Ele era bom de malabares, essas coisas. Eu era meio ruim nessas coisas aí. Ô, Dedé, e você contando que você foi domador de elefante. Como é que foi essa história? Domador de elefante? Eu não era bem domador. Eu trabalhava... Você se arriscou? Eu trabalhava com elefante. Com elefante, Tinha o domador mesmo, eu trabalhava. Tinha o domador. Eu trabalhei com elefante muito tempo, né? E o pessoal mesmo... Eu tinha maneira muito de sacanear o elefante. Eles ficavam lá atrás, né? Atrás da cortina lá? Não, lá atrás mesmo. Na minigeria. Minigeria ficava ali atrás. E eu, para me exibir com as meninas, ficava brincando com elefantes e tal. E o domador falou para mim, Dedé, não faz isso, porque ele guarda. E uma hora ele te pega, eu não acreditei nisso. Pega nada. E um dia eu estou no picadeiro, eu tinha uma cena um truque, que eu sentava na cadeira e o elefante com a tromba, ele me levantava até uma certa altura e eu me equilibrava, o público adorava aquilo, né? Aí quando ele levantou, ele fez assim. Jogou você? Jogou na plateia. Eu nunca mais entrei com aquele elefante. O elefante pegou...
Sacaneou. Sacaneou. Então, você vê, eu fiz drama, comédia, trabalhei. E você falou, fiz a gente, várias a gente coisas. trouxe o Bruno Edson, né, no podcast, O Bruno que trabalhou Edson. com você, Com a minha mãe também. trabalhou com a sua mãe, falou que a sua mãe era... Contou uma história muito... que você estava falando de Cubatão, da história do seu pai. Meu pai, é porque o Bruno Edson foi assim, ele chegou lá de terno, gravata, todo arrumadinho. Bonitão lá. E chegou pro meu irmão, nós estamos armando o circo. E ele chegou pro meu irmão e falou, quem é que manda aqui e tal? Fala lá com o Dino Santana, que era Dino meu irmão. Santana, Dino né? Santana. O seu irmão, né? Ele chegou lá pro meu irmão e falou, eu quero ser autista. Autista. Meu irmão falou, quer ser o quê? Autista. E ele contou Eu bem falei, isso mesmo lá no podcast. Aí meu irmão falou, não, você quer ser artista? É. Quero, então faz uma coisa, tira o paletó e começa a bater no estaca ali, onde ele bateu Vai no ser estaca. peão primeiro, né? É peão. Rapaz, é muita história, né, que a gente tem Muita no história. circo, né? E do seu pai, você tem lembrança do seu pai no circo? Meu pai, antigamente, eles falavam ensaiador. Ensaiador. Hoje você fala diretor. Meu pai tem muitas lembranças. É. Ele foi ensaiador muito tempo. Ele fazia um número de escada muito bom. Tocava violino e tocava violino no serrote também, né? Meu pai fazia bastante coisa no circo. Agora, minha mãe, na época, foi considerada a maior contorcionista Contorcionista, sua mãe. da América do Sul. Ela foi convidada para fazer o filme O Maior Espetáculo da Terra. E foi um legal. grande filme De circo que teve na época, né? E ela não aceitou porque tinha os filhos. Hoje não seria assim, né? É. Mas na época, vou deixar meus filhos para os Estados Unidos e tal. E quantos irmãos você tem? Você, o Dino? Olha, rapaz, quanto você quer? Tem tem de penca. Tem um monte de irmãos. Somos Tinha 6 bastante irmãos. 7 irmãos. Mas eles foram largando. O circo. Foram largando o circo. 2 ficou em Minas, outro foi. Eu tenho parente até na Argentina. Então, o único que ficou comigo mesmo no circo direto foi o Dino. Ele era 6 anos mais novo do que eu, mas era o meu conselheiro, o cara que eu ouvia, Um parceiro que eu mesmo. escutava, o parceiro. Fez dupla comigo, depois nós fomos para televisão, fizemos o Maloco e Bonitão, fizemos uns 3, 4 filmes, entendeu? E fizemos até um filme com a Dercy Gonçalves, Grande Otelo. Sim. Era o Dino. O Dino mesmo. Dedé, e essa história do circo pra televisão? A gente tem muita curiosidade, né? Porque o pessoal fala do Dedé diretor, o Dedé ator, o Dedé Eu faço um pouquinho de cada coisa. depois na televisão, mas no circo, porque você começou no circo. Eu aprendi. Como foi a transição sua pro circo? Como é que porque foi a história do circo? Você foi Como parar, é que eu saí do circo? e foi parar né? na TV, Foi o seguinte, eu queria ser artista de cinema. cinema. Queria trabalhar, não duro, eu queria ser diretor de cinema. E eu falava com meu pai não deixava e tal. Aí minha mãe, escondida do meu Isso pai, me você deu no um circo dinheirinho. Me deu um dinheirinho e A sua falou... mãe? Minha mãe, escondida do meu pai. Deu um dinheirinho e falou, vai. Cinema só fazia no Rio. Vai, meu filho, vai realizar teu sonho e tal. E eu fui com aquele dinheiro, achei que era muito. Aí cheguei no Rio ali, com 15 dias acabou meu dinheiro. No Rio de Janeiro. Aí dormi na praia, passei fome, foi muito difícil e acabei... tinha um Teatro Foles no Rio de Janeiro, lá no Posto 6. Era um teatro famoso lá, mas levava muito peça de teatro e revista. Era um teatro Da musical época, né? e tal, na época. E tinha um cara que fazia limpeza no teatro e eu fiz amizade com ele, era um baiano. Eu amo o povo baiano, né? Porque esse baiano foi muito generoso Foi muito comigo, generoso. E ele me botou para fazer limpeza com ele, dividia comida e tal. E eu acabei sendo tipo um contínuo lá no teatro. Eu ia buscar cafezinho para os artistas, ia na farmácia. Começou e tal. como office boy ali do Ali, teatro. um office boy. Office boy. E depois faltou um artista e eu falei pro baiano, eu sei fazer isso aí. Ele Olha falou, só. não falei que eu era de circo, cara. Porque quando eu conheci ele, que eu falei que era de circo, ele não acreditou, ele estava limpando a frente do teatro assim, eu dei salto mortal e tal ali. Você já era acróbata, Ele ficou assim encantado, aí ele acreditou. E ele falou, então vou falar com o diretor. O diretor falou, mas vem cá, como você faz? Eu falei, não, que eu trabalhei em circo e tal. Aí quando eu falei quem era o meu tio, ele não acreditou.
O meu tio era um ator muito famoso Ah, o na seu tio era um época. ator famoso. Ele fez filme com Grande Otelo, Oscarito, que era o Colé. E ele era o rei do teatro de revista na época. Olha Quando só. ele falou, mas você, rapaz, é sobrinho do Colé? Eu falei, sou. Ele falou, cara, por que que você não procurou ele? Eu falei, não, eu fiquei com vergonha e tal, porque eu não queria mostrar para minha família que estava passando fome. E ele falou, então você é capaz de fazer? Eu falei, faço. E aí, para decorar e tal, eu falei, eu sei o papel de todo mundo e tal. Já sabia, só de levar Já o cafezinho, sabia, levar não, ficar assistir assistindo. espetáculo todo dia. Aí eu substituí ele. Mas aí eu dei uma meia de circense, né? Tinha um quadro de Aqualocos que eles entravam meio que dançando e tal. E eu segurei eles, falei, deixa eu entrar, deixa eu entrar. Eu entrei dando rondada, flap, salto mortal e caí de bunda. Pá, rapaz, o público levantou. Bateu palma daí. Aplaudiu. Aí tinha uma outra cena que eu entrava para entregar um sofá para a atriz principal. Eu peguei, fiz um tipo, entrei de Mazzaropi, fazendo meio Mazzaropi. Rapaz, aí dali eu não parei mais. Ele acabou me contratando na outra peça para ser o ator principal. E aí você foi pro Foi teatro. aí que eu fui pro teatro até conhecer o Arnaud Rodrigues, que me indicou o Renato. Que você conheceu o Renato. Que eu conheci o Renato. E você levou muito do circo pra TV, essa rapaz, coisa do circo. O que você levou tanto, o que você aprendeu no circo? Você falou, meu, vou colocar isso na televisão, porque nos Trapalhões. quando me apresentaram o Renato, foi o Arnaud Rodrigues, ele me trouxe um script dele. O Renato, o próprio Renato. O Renato Aragão. Aí o Renato Aragão, eu li, falei, cara, isso aqui é muito bom, rapaz. Quem escreve isso? Ele falou, eu escrevo. Eu mesmo escrevo. Eu escrevo. Falei, rapaz, se você fizer o que você escreve, você vai ser o maior comediante do Brasil. Você falou isso pra ele? Ele não acreditou, falou, vocês cariocas são gozadores e tal. Ele estava vindo do Ceará. Tava chegando do Ceará. Aí eu falei, só que o humor, tá faltando aí um movimento e tal. Ele falou, movimento como? Eu falei, vamos pegar o texto e vamos... Aí comecei a destrinchar o texto junto com ele. Falei, vai, calma. Aí eu lembrava daquelas peças de circo, né? Ah, você puxava do circo teatro daí. Puxava do circo teatro, aquelas comédias, né? Menina Virou, e as outras comédias, Fantasma, e não sei o que. E aí ele foi... O Ponto da Meia-Noite. Eu comecei com São um ponto peças famosas do circo, né? Comecei com um Ponto da Meia-Noite, que eu falei, pô, a gente matava o bandido com uma lata e fazia com um sapato e tal. Aí comecei a ensinar ele a cair, a levar tapa e tal. Então aí... as cascatas. As cascatas. Aí o que aconteceu? Nós estouramos na televisão. Aí foi Só você e o Renato. Só eu e o Renato. A dupla durou 7 anos. 7 anos. De ser os Trapalhões. Antes de virar os Trapalhões. Já com 6 ou 7 filmes com recorde de bilheteria. Antes dos Trapalhões Só ainda. Dedé e Didi. Só Dedé e Didi. Você puxa na internet, você vai ver quantos filmes tem só Acho Dedé que e Didi. isso que a gente tá falando aqui, muita gente não sabe, né? Não sabe. Não sabe, né? Porque só conhece os Trapalhões. Né? Mas esses 7 anos que você viveu, você e o Renato fazendo as esquetes, fazendo as peças e os filmes, né? É que depois nós assinamos contrato com a maior emissora do país na época, que era a TV Excelsior. TV Excelsior. Só que a gente fez uma coisa errada. O Renato assinou um contrato e eu assinei outro. E o dele terminou primeiro que o meu. E ele teve que sair. E eu fiquei. E você ficou na TV eu tive ainda? Que ficar porque a multa era muito pesada e tal. Aí quando eu consegui sair, o Renato tinha uma amizade com o Carlos Alberto, estava fazendo a praça. Olha que legal. Aí eu fui lá para tentar entrar na praça que o Renato queria fazer junto comigo, claro. Então quer dizer, o Renato fez a Praça é Nossa. Fez a praça com o Carlos Alberto. Com o Carlos Alberto. Aí não tinha como. Aí o Carlos Alberto falou, só tem um jeito. Eu vou falar pro meu pai que estou em prova, que ele estava estudando e tal, e boto você no meu lugar. Olha, e foi assim que eu entrei no lugar dele. No lugar dele. Mas aí... eu fiz 3 programas e no terceiro programa a direção mandou chamar a gente, era na Record, falando que nós tínhamos que ter o programa nosso. Aliás, quando a direção chamou, a gente se assustou. Sério? Você achou que vai mandar embora? Estamos desempregados. Estamos desempregados. Né? Aí o que aconteceu? Nós fizemos um programa que o Hélio Saldo, que era o diretor, falou, o nome eu coloco. Era um nome que a gente odiava, né?
chamava Os Insociáveis. Os Insociáveis. Foi aí que os Insociáveis começou a bater no Fantástico, aí precisamos aumentar o programa, aí eu tive a ideia de botar o Mussum. Ah, você teve a ideia do Mussum. É porque eu conheci o Mussum, acho que uns 6 anos antes do que o Renato. Ah, antes do que o Renato ainda. É porque eu dirigi uma casa de show em São Paulo e conheci lá o Jair Rodrigues. E eu queria botar o Jair Rodrigues no palco nos comigo. Como se fosse no palco comigo. E o Jair falava, não, vou te apresentar um cara engraçado e tal. E me apresentou o Mussum. Aí o Mussum não largou mais do meu pé. Ficou com você. 6 anos depois, aí acontece isso tudo, eu falei, vou buscar o Mussum. Aí buscou ele. O Renato concordou, fui buscar. Mas foi uma luta, cara. Pra mesmo? botar. Ele não queria de jeito Então, nenhum. o Renato não queria. Não. O Mussum não queria. Ele dizia que não era comediante. Eu não sou Mas ele comediante. era o jeito, só o jeito dele já era, Eu né? sou tocador de reco-reco e tal. E depois o Renato trouxe o Zacarias e aí fechou o quarteto. Fechou, né? E aí vocês, falando do circo, né? Vocês, os Trapalhões, a gente até tem umas fotos aí, vou colocar, de fazendo show no circo. Fizemos muito show Muito show no circo. A gente tava porque falando... começou, sabe como é que começou isso? O Mussum estava fazendo já com a gente os Insociáveis, e ele chegou para mim e falou, ô, compadre, ele me chamava de compadre. Compadre, como é que eu faço para ser mais engraçado? Eu falei, mas você é engraçado. Não, eu queria treinar mais. Eu falei, olha, o melhor lugar que tem para treinar é você ir para o circo. Olha isso, ó. Você vai para o circo e no circo você não faz o show só, assiste os palhaços. Assiste os palhaços do circo. Olha os palhaços fazendo e tal. E ele começou a ir comigo para o circo. E ele via os palhaços. Começou no circo do Pirulito, que era meu primo. Que é o teu... Você sabia que o Pirulito foi o primeiro palhaço de televisão no Brasil? Olha só. No Cirquinho Bombril. O circo chamava Circo Bombril? Walter Stewart. O Walter Stewart que criou o Circo Bombril e tal. E o meu primo já trabalhava lá. Aí ele começou a fazer no circo, mas no circo ele estourou. Cara, o Mussum. Ele agradava muito. Depois de um mês quase, falei, Mussum, tu arrebentou, rapaz. Tu é muito bom. E ele falou uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Ele falou, meu compadre, ninguém é bom naquilo que faz. A gente tem tempo. Olha só, sensacional. Eu nunca me Nunca esqueci mais esqueceu. Ele não se dava o valor que ele Não se dava o valor, né? de comediante. E no circo daí os Trapalhões faziam show, daí você ia com o Zacarias, com... Eu sou muito atrevido, né? Porque quando eu comecei a fazer o teatro no Rio, aí meu tio me chamou para fazer uma peça com ele. Eu fui convidado para assistir o Tiane. Ah, o Tiane. Tiane armado, você imagina, circo Tiane em Ipanema. Ipanema? Armado em Ipanema. Na cara. praia? Ali, não na sei. beira da praia ali? Eu não sei onde era ali, Ipanema. Mas era ali não me lembro no local. bairro de Ipanema. Era em Ipanema, pô. Hoje, né, Ipanema. Aí eu fui ver o circo, eu falei, cara, mas é fantástico esse Tiane, né? Com aquelas mágicas. Já tinha palco, aquela coisa, então, iluminação, tudo. Iluminação, falei, poxa, esse cara... E mais tarde eu vim ver quem? Marlene Matos. Fiz amizade com a Marlene, fui ver um espetáculo do Espacial. Ali eu falei, começou a modernização do a Marlene circo Querubim. no Brasil. Marlene Querubim, ela que começou essa inovação, né? Depois do Tiane, você viu o Não, foi o Tiane, depois eu... Depois você... Eu não com essa magnitude da Marlene, né? Uhum. Mas eu cheguei a fazer um espetáculo bem bonitinho, com bailarinas, com tudo, né? Depois veio a Marlene, que fez esse espetáculo lindíssimo. Do Espacial. Eu ia ver, era uma... Né? E os Trapalhões faziam... E guarda-roupa, né? Marlene também bonito, era muito cuidadosa, né? E tal. Depois, né, veio o Marcos Frota. Eu sou muito admirador dessas pessoas que não são de circo e faz tudo para melhorar, modernizar o circo no Brasil. Que é o caso do Frederico Heder. O Heder, é. Quando eu vi o espetáculo do Heder, eu fiquei doido. Aliás, vamos agradecer, né, o Heder pela oportunidade de estar aqui no circo dele com você. A gente estava falando dele nos bastidores aqui, né? Que ele é um apaixonado pelo circo, né? Ele é demais, cara. Eu nunca vi um cara que ama tanto circo. É ele e o Marcos Frota. Eu dou muito valor a esses dois caras.
porque eles não são do circo, mas são apaixonados Apaixonado. pelo E o circo. Marcos Frota veio no podcast, né? E a gente tava falando, né? Eu comecei falando, ele é o embaixador do circo. Ele falou, não, para. Ele falou, né? Ele falou, o embaixador do circo no Brasil é o Dedé Santana. Mas ele tem um respeito muito grande comigo. eu Deixa um admiro, recadão assim. aí pra ele, Dedé, pro Ô, seu Marcos. amigo Marcos Frota. Meu recado é rápido. Marcos, I love you. I love you. Mas aí começou a modernização e tal, e veio o Frederico Heder, e ele me convidou, acho que é uns 11 anos atrás, 12 anos atrás, para trabalhar no circo. trabalhar no Eu circo. vim ver, fiquei encantado com o espetáculo. Falei, meu Deus do céu, que espetáculo lindo. Ele falou, vem trabalhar aqui comigo. Aí eu falei, quantas sessões você dá? Quantos espetáculos por semana? Né? Gente, porque assim, sábado o Dedé, e 3 Dedé não tem vergonha eu de falar a falei, idade não vai dele, né, Dedé? rolar. Quando você diminuir os espetáculos, aí eu vou. venho trabalhando. Aí ele diminuiu, veio para São Paulo, diminuiu, fez 2 sessões sábado e domingo. Falei, eu tô dentro, não quero saber nem quanto vou ganhar, tô com você. Porque, ó, gente, o Dedé, ele não tem vergonha de falar a idade dele, ele tem 89 anos fiz agora. 89 anos, fez essa semana passada, né? A gente tá gravando aqui, né? E ele ficou admirado que eu arrumei uma motinha, eu entro de motinha. Você entra de motinha. No Dedé, o começo do que te espetáculo. motiva, com 89 anos, ainda entrar no picadeiro? É o público mesmo, né? Pode É ser o que público, o respeitável público. É o público. O que te faz levantar de onde você tá e vir pro circo trabalhar ainda? Parece chavão, se eu vou te falar, mas é o sorriso das crianças, né? É, né? Que nem me conhecem direito, eu entro no picadeiro, elas estão rindo. E agora a minha emoção aqui no Heder são todos espetáculos, sabe por quê? Por quê? Quando eu entro, né? Eu observo, tem muitas pessoas que olhando para mim chorando, rapaz. Sério? Aquilo me toca direto no meu coração. Aquelas pessoas chorando aqui, me aplaudindo. É muito lindo, né? As primeiras vezes que eu fazia aqui, eu perdia a fala, não conseguia falar. Porque as pessoas se Eu olhava e emocionavam via aquelas pessoas todas emocionadas. vendo você trabalhar e você emocionado vendo elas chorar. E o Frederico foi muito inteligente na maneira que ele me colocou. Que ele me colocou no começo, ele falou que era alguma coisa que lembre os Trapalhões. Os Trapalhões. Então a gente faz um número no meio que lembra, para lembrar, não é nem para ser engraçado, é para lembrar, os Trapalhões. Mesmo, E eu entro no final, novamente. Ah, que legal. Então ele me colocou muito então bem. Então você entra na abertura, espetáculo. faz um... Aí fala um pouquinho da minha vida e tal. Da sua história. Depois eu faço esse número cômico, né? Que é um musical aquele. Mamãe, eu quero me casar. Eu tô rouco agora. Não, mas fica tranquilo. Dedé, a gente tava falando uma figura também muito importante aqui nos bastidores, antes de a gente começar, que foi um parceiro seu, e você estava contando uma história muito legal do Beto Carreiro. Beto Carreiro do Beto Carreiro, foi um parceiro seu, que você conheceu ele com quantos anos? 12 anos de idade. 12 anos de idade. Parece incrível, né? Meu Mas Deus. eu tinha 12 anos e ele 12 anos. Ele tinha a mesma idade minha. Mesma idade, o Beto é. Meu pai armou o circo em São José do Rio Preto, no terreno da família dele. Só que a casa dele era colada no terreno. Eles tinham um portão... Aonde? São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Eles tinham um portão no muro, assim, que saía para esse terreno, que é onde eles jogavam bola, brincavam e tal. Da casa do Beto Agora, Carreiro. o que foi interessante, nós chegamos lá com o circo teatro, né? Era algodãozinho encerado. Eu palombei pano. Ah, rapaz. lona, né? Eu palombei muito. Lona palombada, né? Não, não era lona, era algodãozinho Algodão. mesmo. A gente usava... que era? Uma coisa bem fininha, assim. Um algodãozinho que você depois, a gente usava verde xadrez ou amarelo, sei lá. Pra encerar. Aí, cada um inventava, põe cera que não vaza água, põe sebo de carneiro. Ave E a gente Maria. ia fazendo aquilo misturado para o pano não vazar água, né, e tal. E a gente começou a trabalhar ali nesse terreno e de repente começou a chover muito. Chovia muito Choveu e tal, muito. e aí isso está no livro do Beto Carreiro. Chovia muito e nós fomos ficando sem dinheiro. O Beto Carreiro, a família dele, cedia água, luz pra gente. Que era vizinho, né? E começou a dar bolo, café. Pra turma do e eu circo. fiz uma amizade muito grande com o Sérgio
Beto Carreiro, e eu vivia lá dentro da casa dele, a gente tocava violão, ele cantava mal pra caramba, mas queria ser cantava. cantor. Eu me lembro que ele chegou pro meu pai e falou assim, seu Oscar, eu quero ser artista. Ué, você quer fazer o quê? Eu quero ser o cowboy brasileiro. Desde moleque. Aí meu pai falou, não vai dar, porque cowboy é americano. Você pode ser vaqueiro ou boiadeiro, Boiadeiro. mas cowboy brasileiro Cowboy não. não vai dar. Aí a família dele viu que a gente tá... Meu pai sempre dizia, se mudar de cidade, cidade nova é tudo diferente. Começa tudo de novo. Era a vida do circo, Sim. né? Aí a família dele fez uma vaquinha, chamou meu pai com dinheiro, falou, nós arrumamos um dinheiro para o senhor mudar. Pra mudar. A gente tinha um caminhão só, tinha que alugar outro, tal, para o senhor mudar. E meu pai falou, não, não vou aceitar. Não, a família faz questão de te dar. Meu pai, não, eu não quero. Ele falou, seu Oscar, aceita que vai ficar mais barato para a gente. Aí aceitou. Porque a gente já estava comendo, bebendo, Já tava usando luz. já era da sabe? família ali, Tudo praticamente. E o Beto Carreiro botou isso no livro dele. Tá Botou no livro. dele. Mas aí, 12 anos. como é- Mais anos depois, eu encontro um cara Black Power no aeroporto. Ele falou, ô, Dedé, como é que você tá? Eu falei, Dedé? Dedé. Puta, desculpe, cara, eu tô quebrando Ele tinha o cabeça cabelo Black aqui." Power. Black Power. Falou, rapaz, eu sou o Sérgio, lá de que o teu pai era meu pai. Eu falei, cara, é você No aeroporto. e tal. Aí fizemos aquele encontro ali. Ele falou, vem cá, você tá lá com os Trapalhões? Estou. Aham. Quem vende os comerciais de vocês? Quem faz isso? Eu falei, eu não tem uma pessoa fixa. Ele falou, pô, eu queria ser essa pessoa de vocês. Aí falou, me ele convidou queria vender pra os ir. comerciais. Me convidou para ir até o escritório dele, era um prédio. O escritório dele era um prédio de 6 andares, ali perto da Rua Augusta. Ali. Sei. Sempre Aí foi eu vi ali, o né? prédio, Na Rebouças, em São Paulo, né? na Rebouça Isso, ali e tal. Eu vi ele com um prédio, uma equipe tremenda. Eu falei, eu não mando nada, mas eu vou reunir com os outros e falar. Aí eu falei com o Mussum falou, compadre, que você resolver, está resolvido. Tá resolvido. O Zacarias, a mesma coisa. Aí eu fui para o Renato. O Renato falou, não, podemos experimentar sim, vamos ver. O Renato tem a cabeça muito no lugar, sabe? Aham. O Renato, bom, advogado, o cara ele sabe o que está fazendo. Aí ele conversou com o Sérgio e aceitou. Aceitou. E o Sérgio foi a vida inteira o homem dos comerciais da Ele gente. foi do comercial dos Sérgio é Trapalhões. o Beto Carreiro. O Beto Carreiro, o Sérgio Ele que Murat. cuidava, ele levou pra gente a Hering, a Pepsi-Cola, ele levou vários Acho que Monange, clientes, Tange. levou vários vários pra clientes, gente. pra Vários anunciar no clientes, programa, Pra tudo. anunciar no programa e tudo. E essa história dos filmes, né? Você levou o circo pro filme também. O Saltimbanco Trapalhões, que foi um filme muito famoso, né? Que Não foi... acho que o Saltimbanco Trapalhões foi assim. Foi feito até com a família Bartolo. Bartolo, Que nos deu todo A gente o tem uns apoio. Bartolo aqui, não tem? Tem o Vicente O Vicente Bartolo. Bartolo. Cadê o Vicente Bartolo aí, ó? Aqui era o Prepara Vicente. uma pergunta pro Dedé aqui. Prepara aí que você vai fazer uma pergunta pra ele. E aí, eu acho que foi uma ideia assim, meia do Boni. O Boni. Do Boni. O Boni dava uns palpites. Por que vocês não fazem um filme sobre isso? Tanto ele falou, por que não faz um filme sobre o Mágico de Oz? E nós fizemos o Mágico de Oz, né? E o Saltimbanco foi um palpite do Boni também. Mas é o grande clássico dos Trapalhões. O grande é o clássico, Saltimbanco. Saltimbancos. Que nós filmamos nos Estados Unidos. Fez nos Estados Unidos? Foi minha primeira direção nos Trapalhões. Você fez direção do filme? Fiz direção lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos. Fora dos Estados Unidos foi o J.B. Tanco, que é um artesão do cinema nacional. Nossa. Muita gente pensa assim, mas como é que Dedé vai dirigir cinema, né? É. E eu aprendi com Ari, o Vigilante Rodoviário foi o primeiro seriado de televisão no Brasil. Do Brasil. E o Ari era o diretor. E eu, naquela época, eu fiz escola com ele. E muita gente pensa que eu comecei a dirigir. Como é que foi essa nada. escola com o Ari? Eu ia para casa dele de manhã,
Ele falou, você vai lá para casa, eu ia para casa. E ele me ensinava, olha aqui, ó, direita, esquerda, não pode entrar A aqui. câmera. Aqui é primeiro cano, aqui. Ele que me Ensinava ensinou os planos, planos. Ele falou, se você fizer o cara entrando daqui, você não pode fazer de lá. O primeiro plano é isso, essa é a grande angular. Eu aprendi tudo com ele. Ari Fernandes, Ari Fernandes, do Vigilante Rodoviário. vigilante rodoviário. Era um cara sensacional, ele dirigia, montava e escrevia um seriado daquele, ele montava um por semana. Então acho que eu peguei o professor Pegou o certo. professor bom, né, Dedé? Bom, certo. Ô, Dedé, para aquela pessoa do circo, porque você, hoje a nova geração, né? Essa nova geração, a gente nem conhece direito, né? Porque, por exemplo, antigamente você juntava duas famílias e fazia um circo. Fazia um circo, Eram duas famílias, né? É. Hoje não, cada um. Muitos não são de circo, vêm da escola de circo. Vem da escola né? de circo, né? Não, Você tava falando que seu não pai tira o valor deles. era um muito ensaiador, bom. né? Que era o Ensaiador, o ensaiador, né? é. Que hoje tem muito ensaiador, né? O que eu queria te perguntar é essa nova geração, que de conselho você dá para essa nova geração? Porque você foi trapezista, você foi acróbata, chegou no teatro dando flip-flap lá para o pessoal. Você for dar um conselho, vou dizer para eles saírem do circo. Sair do circo. Que é uma vida muito sofrida, difícil, né? rapaz. É. Se os prefeitos da cidade, se o nosso governo soubesse o sacrifício que o artista circense faz, a gente teria mais apoio. O que você acha que falta? Porque, como a Marlene fala também, né? E a gente sempre falou sobre isso, eu e a Marlene, falando assim, né? É a mãe de todas as artes. O circo é a mãe de todas as artes, verdadeiramente, né? Falta muita coisa. Por exemplo, o circo chega na cidade, o prefeito pensa que ele vai se estabilizar para ficar morando na cidade. Não Morando é na assim. cidade. Então pede uma documentação que fica difícil, cara. O circo vai ficar 15 dias e vai embora. Eles querem uma documentação como se o circo fosse ficar fixo na cidade. Fosse construir então, um prédio. É difícil não alvará, é difícil. É muito difícil, rapaz. Esses artistas circenses hoje, principalmente os donos de circo, são verdadeiros heróis, ainda lutando para que a arte circense não acabe. É uma luta incrível, incrível, né? Eu sei porque eu frequento vários circos ainda, né? A gente tava falando do Vander, né? Do Vander Illusion, Rabelo. Né? O Vander Rabelo, né? Vander Rabelo, eu tô lá. Dá um abraço pro Vander. Vander, você tem que vir no podcast, hein? Porque Vander... ele tá fugindo, viu, Dedé, do podcast. Tá fugindo, o Vander, mas ele sabe tudo, hein? Ele sabe tudo, né? Ele sabe e você tudo. também é parceiro... É o grande mágico do Faustão, do né? Faustão, do circo, né? Como o meu primo, eu não sei se você sabe, o meu primo tá lá com o Vander, Tá né? com o Vander. É o Cochicho. O Cochicho palhaço. Ele foi considerado um dos melhores palhaços do Brasil. Do Brasil, Tem prêmio e tudo. Um abraço pro Cochicho também. Por coincidência, o Cochicho é meu primo. É teu primo. Ô, Dedé, e você na época que você foi pra TV, que você era... você se espelhava em algum palhaço de circo? Quando eu fui pra TV, eu trabalhava num circo com um cara que chamava... Como é que era o nome do circo da sua família? Era Família Santana. Santana. Antigamente não tinha esse negócio de botar brothers, circo, era circo Família Santana. Família Santana. Na realidade eram duas famílias ali e tal. Depois passou o nome de Real, família... sei lá, meu pai imaginou. Imaginava lá o circo, Família Real, né? E eu trabalhava no circo com Anquito. Anquito. Que depois ele foi o primeiro palhaço, assim, que saiu para o cinema nacional. Olha que legal. Você vê, muita gente não sabe, você vê o Anquito, puxa na internet aí, Anquito. Anquito. Você vai ver quantos palhaço filmes Anquito. ele fez. Puxa aí na internet aí. Ele fez vários filmes. Ele fez um filme maravilhoso que chama O Rei do Movimento. O Rei do Movimento. Para o cinema, ele levou o humor do circo para o cinema. Escorregar, cair, pendurar cair, escada. dar cambalhota. Aí no cinema não fui eu. Não foi você. Na televisão fui eu que você. levei o humor circense para televisão. Que legal. Mas no cinema foi o Anquito. Você sabe que o maior comediante do Brasil foi palhaço de circo com meu pai na Argentina. Ah, é? É o maior comediante do Brasil. Oscarito. Oscarito. Trabalhou no circo do seu pai? Não, meu pai trabalhou num circo, era contratado num circo com ele. Com ele? Na Argentina. Na Argentina. E sabe quem trabalhava também lá? Juan Daniel.
Sabe quem é Juan Daniel? Não. Pai do Daniel Filho, Olha que só, também do diretor, veio né? do circo. Que também veio de circo. Tem muitos artistas que veio do circo, A né? gente fala muito que o sertanejo também, né? Veio do circo, né? Por exemplo, o Lima Duarte, né? Lima Quando Duarte. eu gravei com o Lima Duarte, o momento melhor que a gente tinha na gravação era quando terminava. Eu tava vendo que a um vídeo. gente ia jantar junto e ficava contando. Ele falou: a minha mãe fazia Ré Misteriosa, que era uma peça. Uhum. Eu falava: a minha mãe também fazia. Fazia A minha mesmo. mãe fazia Escravo Isaura, a minha também. E vários papéis que a mãe dele fazia, a minha mãe fazia Porque eu também. vi que o Lima- Outro que veio do circo, não sei se você sabe também, Ayrton Graça Ayrton também. Graça. Fez também muito circo. fez é. muito circo, né? Que eu tava falando do Lima Duarte, a mãe dele era de circo. Era de circo. Era de também. circo, a mãe do Lima Duarte. A Ele mãe fez do- 95 anos esses dias. Agora 95. 95, Caramba. o Lima Duarte. Será que as do circo que fica velhinho? É. Eu já tô com 89. Ó, se eu chegar a 89, que nem o Dedé, no picadeiro, gente, olha. Rapaz, não te conto nada, é de dar vergonha que eu vou contar pra você. Por quê? Eu fiz o especial com o Lima Duarte, eu e o Renato, e a gente sentava para esperar a nossa vez, e ele ficava em pé. O Lima. E eu falava: Lima, senta um pouquinho. Não, Não, eu tô em pé. estou bem em pé. Eu falava: meu Deus, Que como saúde, é que ele né? aguenta, né? Uma coisa, ele não sentava mesmo, ficava o tempo inteiro em pé ali. Ô, Dedé, mas como é que você aguenta, tá? Com 89, tá no picadeiro ainda? Isso que a gente fica impressionado, né? Eu também é fico uma aula. impressionado. Eu também fico... impressionado quando eu entro. Quando eu saio, dói a coluna, dói dói aqui, o dói pé. ali. Só quem tá lá atrás é que sabe. Que sabe, né? Ai, tá doendo meu pé. É. Ai, me dói a coluna. Ai, me dói o pé. Eu trabalhei com o Tirulipa. Com o Tirulipa, aqui, né? aqui no Red. É, né? o convite vinha do Red, aí o Red falou: Tirulipa, liga pro Dedé, vê se ele vem. Vê e se ele tal. vem, né? Aí acabei vindo, diminuiu a sessão, então eu vou Então e eu tal. venho, então. É engraçado, quando terminava aqui, a gente ia lá para trás do camarim e eu falava: ai, e ele: ai, mais uma. Mais uma ainda. Porque, gente, ó, no circo não tem folga, né? É, Deu o mas horário, começou. O Tirulipa, ele não é de circo, Não é igual de o pai circo, dele, é. né? Mas ele tem um amor pelo circo muito grande. Muito rapaz. grande também, né? E ele tem uma garra, ele entra no picadeiro com uma garra de artista circense, né? É energia, Falar né? em Tiririca, né? Eu tô com muita pena que o Tiririca largou, né? Não faz parou, mais nada. né? É o maior palhaço Palhaço. que eu conheci no Brasil, é o E aquele Tiririca. palhaço de circo De mesmo. circo mesmo. Eu fiz com ele a Escolinha do Barulho, A escolinha que do eram barulho. vários comediantes, né? E todos traziam um texto. Aliás, foi o pior programa que eu fiz para mim, né? Foi o pior Para programa. mim foi. Foi pra você, O foi. programa dava uma audiência tremenda, mas foi ruim porque tinha que saber o... Eram 20 alunos, 15 alunos, eu tinha que contracenar Tinha que- com todos, né? E o Tiririca, eu falava: o que a gente vai fazer hoje? Ele falava: pergunta qualquer coisa. Qualquer Eu coisa. falei: como qualquer Como assim? coisa? Improviso. O que você quiser, pergunta. Sem texto, sem Eu nada. levava texto. Ave E Maria. aí eu inventava, eu falava: Tiririca, sua irmã esteve te procurando hoje aqui no colégio. Eu procurava uma coisa que eu falava: ele não vai ter saída. Por que a sua irmã veio te procurar no colégio? É porque minha irmã é minha irmã porque ela é filha da minha mãe. E se minha mãe é minha mãe, é porque a minha irmã é filha da minha mãe. E a minha mãe não saía Ele só disso. falava dando risada isso. Eu ria com ele pra caramba. E o diretor ficava de lá: corta, porque esticava, né? Mas o Tiririca, pra mim, é um dos Era um dos maiores, né? comediantes, né? E de circo teatro, nós temos dois muito bons, né? Que é o Tubinho, Tubinho, e o A gente Biribinha. entrevistou o Tubinho aqui no Respeitável Muito Cast. bom, Muito bom. muito bom. Muito bom. É. Ô, Dedé, tem um cara que também veio aqui no Respeitável Cast, que falou É. muito de você. Pode beber a aguinha aí. Você desculpa que eu tô rouco. Não, pode tô- beber a sua aguinha aí. Que veio aqui no Respeitável Cast, falou que você ajudou muito ele e vice-versa. Foi o Bananinha. Ah, o Bananinha é meu afilhado. É teu afilhado. É. E o Bananinha, porque ele... quando começou o Comando Maluco, lá com o Beto Carreira, Uhum. eu que dirigia e escrevia. O Comando Maluco. Comando, eu que escrevia e dirigia, né? E ele não saía do meu lado. Ele não saía. Ele ficava olhando como é que eu E o Bananinha cortava. começou no circo Não, também. como é que eu jogava a câmera pra cá, pra lá. E hoje ele faz tudo isso. Ele Hoje faz. ele dirige, ele E corta. ele também coloca aí, né? Faz parceria com circos, né? Coloca o nome nos circos É, também. ele faz. Tá super bem aí.
a gente entrevistou ele falou muito de você, até se emocionou lá falando do Dedé, ele que o gosta Dedé muito de mim, gosta rapaz. muito de você. E é meu afilhado, eu tenho muito orgulho Muito disso. orgulho, né? Ele ser meu afilhado. Dedé, a gente tava falando Você sabe outro cara que eu carreguei no colo também? É o Ricardo, né? Luiz Ricardo. O Luiz Ricardo. Carreguei no Luiz colo. Ricardo. Dedé, convida ele para vir no Respeitável Cash aí. Ô, Luiz Ricardo, você hoje sabe muito mais de circo do que eu, rapaz. Vem pra cá. Eu fiquei muitos anos afastado do meio, né? Nunca larguei esse circo, mas fiquei afastado do meio. Você sabe mais do que eu. Vem pra cá, Luiz Ricardo. Falar um pouquinho quem foi o primeiro Tiririca. Você sabia que o primeiro Tiririca que teve era tio do Luiz Ricardo? Ah, era tio do Luiz Ricardo. Foi o primeiro Tiririca do Brasil. Primeiro palhaço Tiririca. E tudo isso que a gente está falando aqui, Dedé, é importante dizer, né, pro pessoal que gosta, que ama o circo, né, que essa turma veio do circo. Veio do picadeiro do circo, se formou no circo. E a gente estava falando aqui da valorização do circo. O que você acha que no Brasil... Hoje o circo está num... A gente fala que, né, tem o Heather, tem o Stankovic, tem o Mirage, tem o Circo Máximos, tem o Mirage circo... também é muito bom, muito né? bom, muito né? bom. Tem os circos grandes no Brasil hoje. Tem, tem o Celestia, tem o Circo Mundo Mágico, né? Mágico. Então a gente... O que falta para o circo ser reconhecido com mais cultura? Porque a gente sempre fala, a TV fala, né? Do teatro, da música, da dança. E nunca fala do circo. É engraçado, né, rapaz? Porque você veio do circo, né? A maioria dos atores, né? Por que eles não mencionam mais o circo? Não sei, rapaz, não entendo isso, Por que, né? que falta, você acha? É o mais sacrificado que tem hoje no país. O circo leva cultura onde ninguém vai, às vezes, né? Entra em cidadezinha ali fazendo drama, comédia. Os palhaços de circo hoje são chamados na delegacia. É mesmo? Lá o palhaço puxou um revólver desse tamanho, foi chamado na delegacia, um revólver de brinquedo. Era de brinquedo? Chamado na delegacia. Hoje, o politicamente correto amordaçou todo tipo de comediante, principalmente o palhaço de circo, né? O palhaço de circo, né? Porque ele levava aquelas comédias, né? Os números falados, né? As reprises, né? Buraco no picadeiro, Buraco com ponto. Rapaz, eu me lembro... Quando eu tá no livro do Rui Bartolo. Do Rui Bartolo. Rui Bartolo. Eu fui. Você trabalhou muito, né, com o Rui Bartolo? Porque eu era bom no picadeiro, mas eu não era muito bom no teatro. Olha só. E meu pai não me botava muito nas peças. Então um dia faltou lá um soldado romano. E meu pai falou, põe o Dedé, que eu tinha um físico bonito na época. Então, Fortão, né? Então tinha uma cena que o Cristo estava morrendo e a túnica dele caída no chão. Aí um soldado pegava a túnica e outro eles ficavam puxando e um falava, larga, ratoneiro, é minha túnica. Ele dizia, qual a razão? Uma única. Deitei-lhe as unhas primeiro, quer dizer, peguei primeiro. Pegou primeiro. O outro dizia, jogada seja. Aí eu de soldado, dizia, está dito, dados. Aí eles jogavam dados para coisar. E eu, na hora, fiquei nervoso e esqueci, rapaz. Aí os caras pegaram, larga, ratoneira, é minha túnica, qual a razão? Uma única, deitei-lhe as unhas, jogada seja. E eles esperavam. Ele, larga, ratoneiro, qual a razão? Uma única, deitei-lhe, jogada seja. E eu... Aí o ponto, está dito, dados, ponto no buraco, está dito, dados, los daditos. Virou romano espanhol. Aí o Cristo começou a rir na cruz, estava morto e começou a... E tinha muito dessas coisas. Tinha muito. O meu tio fazia amor de perdição e era um cara que morria. E ele morria, acabava a peça, ele morrendo. Tinha um navio... Ele tinha um cenário que você via um navio passar. Eles faziam tudo com cenário e tal. E o meu tio começou a esticar. A minha tia, no buraco do ponto, ela dizia, chamava Vasconcelos, ela falava, Vasco, morre Vasco, porque vai sair o último ônibus 11h45, morre. E ele, sim, porque o meu amor, e ele enrolava não sei mais o ainda. quê. Vasco, são 11h15, Vasco, morre. E ele não sei. Vasco, ele virou para minha tia e falou: Alcira, o circo é meu, eu morro a hora que eu quiser.
falando pro ponto, né? Olha, o circo, Mas na hora circo que é meu. Ele era português, o circo é meu, morro a hora que eu Quem quiser. E Não, continuou. e a hora que ele morresse, acabava o espetáculo. Perdeu o ônibus. Perdeu o ônibus. Muito bom. Temos pergunta aí do Respeitável Cast. Quem vai fazer a pergunta aí pro Dedé? Você não pode, é concorrência. Concorrência não. Tem essa concorrência. Bota pra fora a Vamos lá, concorrência. temos pergunta Ô, aí pro moleque, joga uma pedra nesse cara aí. Vai, faz aí. Sabe quem tá ali assim? Tio Paulo, Tio rapaz. Paulo daqui a pouco vai dar com nós um aqui. amigo. Dedé. Esse homem é muito farto na internet. Você já viu o Tio Paulo na internet? Não, conta- É sensacional, Sensacional. o trabalho que ele faz. Rapaz, eu me emocionei quando eu vim trabalhar com ele a primeira vez, pelo trabalho que ele faz na internet e o público que ele tem. O pessoal ama ele, né? Ama. Ama. O Tio Paulo é amado. A gente tem, Dedé, o respeitável público que faz pergunta pro convidado. Ah, tá. Então vamos lá. Vamos ver Faz a se- pergunta aí, vamos ver. Se eu souber, eu Se eu- respondo. Se eu não responde, souber... vai. Esse menino aqui, Dedé, ó, que vai fazer a pergunta, é um menino que não nasceu no circo, é apaixonado por circo, ama o circo, igual o Heather, igual o Marcos Frota. Ele ama o circo. Ele vai fazer Que a pergunta bom. pra você. Muito obrigado por você Eu que amar o agradeço, circo. estou super emocionado de estar aqui. Obrigado por você ter recebido a gente, a nossa equipe. E a primeira pergunta é o seguinte: você viveu no circo, na TV, e o público brasileiro, em geral, é apaixonado pelo circo e pela TV. Qual desses dois lugares toca mais o seu coração? Essa é a primeira pergunta. E depois, calma aí. devagar. E depois a gente vai ter mais convidados fazendo pergunta pro Então senhor. vai lá. Não tem. Não tem nem o que falar, né, Dedé? É o circo, né? É o Picadeiro do circo, né, Dedé? É. Eu entro no circo e olho assim e falo, como é grande esse picadeiro, É. né? Ele só não é maior do que o amor que eu tenho pelo circo, né? Nesses 89 anos dentro do picadeiro, já pensou em desistir em algum momento? Sair Nunca. fora do circo? Sair do circo, Dedé. Eu pretendo morrer no picadeiro do circo. Todo mundo já ouviu falar isso, mas eu falo, eu queria morrer no picadeiro do circo, cara. Dedé, quando você Até fala... eu fiz uma brincadeira aqui no ensaio, eu fingi que caí aqui, caí no chão, o balé, todo mundo ficou desesperado. Você fez a brincadeira? Sacanagem. De né? cair aqui. Eu caí, pão, Não fiquei, faz mais isso, Dedé, Aí todo pelo mundo amor de falou, "Meu Deus." Muito bem, obrigado. Ainda bem que você fala alto, que eu escuto mal. Foi bom então. Dedé, e essa história de você falar que você quer morrer no picadeiro, né? Você tem algum sonho a ser realizado ainda? Com... Tenho sim. Eu tenho uma filha que é atriz, ela é Yasmin Santana. A Yasmin Santana, manda um beijo pra Yasmin aí. Yasmin, um beijo Yasmin, pra você. ó, você que é da internet, I love é. you, hein? Ela fez um filme agora, tá na Amazon Prime. Lá, Ah, né? sua filha fez um filme. Tá lá, Meu, Teu, Nosso Natal. Ela já fez 5 filmes e ela trabalha com uma mulher que nasceu no circo e trabalhou em circo muito tempo, fez vários números, que é a Ana Rosa, que hoje ela é Guinness Book de novela no Brasil. Ah, Ana Rosa. E ela trabalha junto com a Ana Rosa. Certo. Ana Rosa é pura artista circense. Foi uma das primeiras artistas circenses a fazer muito sucesso na televisão. Sabia disso? Ah, não sabia, A Ana que Rosa, legal. precisavam de entrevistar ela. Olha, Ana Rosa. Ela sabe tudo de circo. É da família Galeguito. A família Galeguito é a família do Céu Uniu dos Corações, que fez essa peça e tal, né? É Legal. uma família meia cigana também. Meia cigana de É, circo. meia cigana. Dessa ligação do cigano com o circo, né? A gente tem, né, um pouco, né, dessa Tem. É dessa coisa nômade, né, do circo, É. né? Dessa coisa Porque nômade. diz que o circo já é cigano, né? É, Mudando de porque lugar vai em de lugar. cidade em cidade. Ô, Dedé, temos mais perguntas aqui de um rapaz da família Bartolo. O Vicente vai fazer uma pergunta. Família Bartolo? É. Pô, eu amo essa família. Olha lá, ó, De ele vez quer em quando fazer- eu quebro o pau com ele. É, ele tá sempre Tem com o Ruizinho que tá lá. Você sabe que o Ruizinho tá lá em Santa Catarina, né? Tá lá. Rui Bartolo. O e Rui tal. Bartolo. E acabou a gente sendo meio família, porque eu batizei uma menina e o Ruizinho casou com ela. Eu sou padrinho dessa menina. Ah, que legal. Fale. Fale, querido. Fala alto Vicente, que eu faça sou a pergunta surdo. para o seu querido Dedé. Juliano, boa tarde. É uma Boa- pergunta, Dedé. É uma pergunta com um agradecimento. Antes da pergunta, eu queria agradecer, em nome do Heather Circos, do Abracadabra, do Fred, por poder ter você conosco. Poxa. Você é um cara que nos inspira diariamente com o seu profissionalismo e ver um cara com 89 anos amando o circo e estando disponível para tudo que a gente pede,
muito obrigado. Isso é a primeira coisa que eu tenho a falar a Uma você. salva de palmas Né? aí. Os cara gostam de fazer o velho chorar, né, bicho? E agora vem a pergunta, né? O que significa hoje na sua vida o nosso tão amado Header Circus e esse espetáculo Abracadabra, Dedé? Eu acho que o Abracadabra, hoje, o Header Circo, representa a minha vida. É o que está me fazendo viver, está me fazendo ter essa força de trabalhar, né? Porque o que eu sinto aqui todo dia, uma recompensa muito grande. Quando eu entro nesse picadeiro, aquelas pessoas me aplaudindo, gente chorando, querendo me abraçar. Eu quero agradecer muito ao Header, né? O Frederico Header. Na realidade, foi um presente que ele me deu aos meus 89 anos. É o grande presente meu, estar aqui no picadeiro, no meio desse público, né? Muito legal, Dedé. Obrigado, Vicente. Valeu. Dedé, estava falando do sonho da sua filha. O seu sonho é ver sua filha Não, estrelando... meu sonho é fazer um espetáculo com a minha filha. Com a sua filha. Ela já... Olha aí, Header. Ó, recado pro Header, hein? O Olha o sonho. Header falou que vai dirigir o espetáculo. é. Eu queria fazer a nova geração com a velha geração discutindo. Ah, né? que legal. E ela, sabendo essas A coisas Yasmin de circo, Santana. Yasmin Santana, eu acho que vai ser um O seu sonho é fazer um espetáculo com a sua filha. com ela, Com junto ela, com ela. junto com ela. Porque eu gosto muito do trabalho dela, não é por ser minha filha, não. E foi a única que seguiu. Eu tenho 8 filhos, foi a única que seguiu a carreira. Ah, é? Escondida de mim. Ah, é mesmo? Quando eu vi ela tava, eu queria matar ela. Você não queria que ela fosse pro circo também? não Pro queria. teatro, pra televisão? Não, e hoje eu fui fazer um espetáculo no Rio, quando eu vejo ela dirigiu o espetáculo do circo. E ela baseou um pouco na minha vida. E eu, assistindo a primeira apresentação, eu assisti assim, eu fiquei emocionado, cara. E ela que apresentava, e ela mesmo não sendo circo, ela faz tecido, faz argola, tecido. faz número de fogo e joga um pouco de malabares. Puxou o DNA do pai, não Pois tem é, jeito rapaz. não, né? E não sabia o que era circo. Não é, né? Pessoal, conversei aqui com essa lenda do circo, Dedé Santana, faz parte da cultura popular do Brasil, uma figura ilustre aqui, o eterno trapalhão. Dedé, de coração, esse programa aqui a gente faz pro circense, pro pessoal do circo, para quem ama o circo, para ficar registrado, para as novas gerações. Eu queria te agradecer, que Deus te ilumine sempre nessa caminhada, que você continue aí, e que nem o Lima Duarte com 95, 98, no picadeiro ainda. Andando daquele jeito, Andando rapaz. daquele jeito ainda, fazendo espetáculo, realiza esse sonho de fazer o espetáculo com a sua filha. Header, Obrigado. vamos fazer esse Eu sonho. queria pedir um favor ao público aí, sabe? Gente, tem uma pessoa que eu amo muito, eu gosto demais, que é o Renato Aragão. Gente, por favor, não acreditem nessas besteiras que andam falando sobre ele aí, tá? Eu faço questão de falar sobre isso. A gente tinha se O encontrado, Renato né? Aragão tem sido injustiçado em muitas coisas. Eu não sei por que as pessoas fazem isso com ele, né? Ele é um cara lutador, um cara que lutou pelo cinema, que lutou pelo circo também, que ele foi pelo circo. Agora, tem um rapaz aí, né, que eu conheci, por sinal, na casa do Renato, fica falando essas coisas dele. Eu acho que ele é um fã do Renato, tipo aquele fã do John Lennon. Ele amava tanto que queria acabar com ele. Queria acabar com ele. Eu tô achando que é isso. O cara tá alucinado pelo Renato. Eu acho que ele queria que o Renato desse mais confiança para ele, mas o Renato, quando eu tive com ele, o Renato tratou ele muito bem, levou na casa dele, recebeu ele na casa dele, coisa que ele não faz muito, com o maior carinho e tal, e essa pessoa fica marretando ele. Eu não sei por que ele faz isso com os trapalhões. Ele nunca falou de mim, eu não posso me queixar. Sim. Ele Você nunca está falando falou do seu nada de amigo, mim. do seu colega. Estou falando do meu amigo e do meu colega. Mas eu acho que é essa paixão que ele excessiva. Ele tem uma paixão excessiva pelo Renato. E está acontecendo isso aí, entendeu? Ô, Dedé, que o Renato Aragão representa na sua vida? É tudo, né, meu irmão, minha vida. Eu
eu agradeço muito a Deus a ter pertencido a esse grupo dos Trapalhões, né? O Renato, a gente começou junto, lutou junto. Se eu fosse contar as histórias minhas do Renato do começo aqui... daria um podcast de 20 horas. 20 horas, né? Mas o Renato, eu digo sempre isso, ele não é meu amigo, ele não é meu colega, ele é meu irmão, rapaz. Eu tenho um carinho muito grande pelo Renato Aragão, tá? Por tudo que ele fez por mim, né? E ele disse que, ele sempre fala, não, eu não fiz nada por você, foi uma troca. Foi uma troca. Você fez para mim e eu fiz para você. Uma parceria, né? Mas, Renato, eu amo você. Valeu! Pessoal, conversei aqui com o Dedé Santana, essa ilustre pessoa, esse mito aqui do mundo do circo, aqui no Header Circus. Quero agradecer o Header Circus, Abracadabra, o Vicente. Faltou só falar uma coisa. Falou o quê? Vai sair o filme da minha vida aí, eu fui o apoiado do filme, pela Prefeitura de Cubatão. Cubatão, Porque tem uma história do circo do meu pai lá em Cubatão. É uma história, é o forte da história. Nós vamos fazer o filme lá, então queria agradecer muito lá a Cubatão, Prefeitura de Cubatão. E tem mais um patrocinador, né? E o final vai ser a Van. A Van e me entendeu muito bem lá. O Luciano, né? E o final do filme vai ser aqui no vai ser Header Circus. Que legal. Pessoal, quero agradecer então o Dedé aqui, a todo mundo, a equipe do Header Circus que, né, pode falar? O Sócrates que fez a ponte aí, o Vicente, todo mundo que deu apoio à equipe técnica aí do Header, o Frederico Header, que foge de mim, né? Ele foge, né? Ele falou que ia gravar a matéria, fugiu. Agradecer o Dedé, toda a equipe da Terra Cine. Dedé, deixa o Instagram aí, o Instagram do Dedé. O meu é Dedé Santana Oficial. Dedé Santana Oficial. Eu sempre esqueço esse. Tem que dar o Instagram, né? Eu esqueço do Instagram. Agora o tio Paulo tá me ensinando a lidar com isso. É Dedé Santana Oficial. Dedé Santana Oficial. A Terra Cine Filmes, que sempre está nos apoiando aqui nos episódios. E o @RespeitávelCast. Obrigado a você pela paciência que você teve. Imagina. Há muito tempo que a gente está conversando, vamos fazer. Mas o velho não para, fica correndo lá. Vou quebrar o protocolo, vou levantar, vou dar um abraço. Opa!